Eu queria agradecer a presença de todas hoje, por estarem aqui, mas vamos abrir para perguntas. Queria agradecer a Silvia de novo por estar coordenando esse bate-papo e queria passar a palavra para ela. Silvia, com você. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a todas pelo prestígio, presença. Os nossos encontros dessa jornada têm sido cada vez melhores. Hoje, justamente, o nosso entrevistado é o Bruno Covas, é o atual prefeito da cidade de São Paulo, assumiu como vice de João Dória e agora busca a reeleição. Covas tem 40 anos, é divorciado, como ele gosta de dizer, é o pai do Tomás, nasceu na cidade de Santos e, quando ele era adolescente, veio morar aqui em São Paulo com o avô, ex-governador Mário Covas, de quem eu era muito próxima, muito amiga, inclusive, já conto desde já para vocês que quando eu estava grávida da Ana, ele pôs a mão na barriga e falou, eu quero ser o padrinho. Sempre uma figura carismática, e foi um grande governador, um político que deixa muitas saudades e deixa um neto que está aí, justamente depois de ter estudado no Colégio Bandeirantes, quando ele veio morar com a avó, ele se formou em Economia na PUC, Direito no Largo de São Francisco, foi deputado estadual 2 vezes, teve votação bastante expressiva, foi deputado federal, secretário do Meio Ambiente, e ele diz que a política está no sangue, que é uma vocação que ele tem, e precisa conquistar a prefeitura, pois tem muita coisa ainda para ser feita como continuidade do que ele. Silvia, por favor, você pode abrir seu som? Me perdoe, sem querer eu bati a mão aqui. Me perdoe. O Bruno Covas foi o prefeito que conduziu a nossa cidade durante a pandemia do Covid-19, enquanto pessoalmente ele lutava contra uma recaída de um câncer que agora mostra-se bem controlado, segundo os médicos. E como se não bastasse, ele próprio venceu o Covid, recuperou-se indo morar na prefeitura para não interromper o seu ritmo de trabalho. Isso é uma coisa que impressionou muito. Tanto que o lema da sua campanha é força, fé e foco. São lemas desse jovem político que impressiona realmente pelo comprometimento. Atualmente, o Bruno Covas lidera as pesquisas de opinião com 26% das intenções de voto, segundo a última pesquisa Ibope Globo. Ele deixa para trás o seu principal concorrente, que é o russomano, e o segundo turno dessas eleições promete fortes emoções, já que ainda é uma incógnita com quem ele vai disputar os votos para conquistar a cadeira mais cobiçada nessas eleições municipais. Afinal, o desafio de ser prefeito da maior e mais complexa cidade do Hemisfério Sul, com 12 milhões de habitantes, não é para qualquer um. Covas vem com ideias como transporte público por barcos, o que é uma novidade nas represas de São Paulo, um projeto que se chama Aquático, áreas de comércio 24 horas, drones que serão usados na segurança, moradia para 70 mil famílias, entre outras propostas que ele vai nos explicar. E vai nos explicar porque agora o projeto é dele, não é mais o projeto que ele herdou como vice-prefeito que era, assumiu a cadeira de prefeitura, agora ele tem um projeto próprio, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, para entender que projeto é esse e se esse projeto merece o nosso voto. O Bruno Covas, só para começar a esclarecer, nessa noite ele vai poder ficar com a gente apenas 45 minutos cravados no relógio. Então, eu vou pedir para todos fazerem perguntas bem objetivas, as respostas objetivas, para a gente aproveitar ao máximo a presença dele. E como a gente faz com todos os candidatos, Bruno, a primeira pergunta ela é igual. No seu caso, ela vai ser um pouquinho diferente, porque eu pergunto para todos por que eles querem ser prefeito de São Paulo. Para você, eu vou perguntar, Bruno Covas, por que você quer continuar a ser prefeito da cidade de São Paulo? Bom, boa noite a todas. Queria agradecer o convite para poder estar aqui hoje. Eu adoro política, é o que me motiva, é o que motivou a vir morar em São Paulo, a fazer direito, economia, é o que me motivou a vir morar com os meus avós. Eu, desde criança, costumo dizer que não foi a cegonha que me trouxe, foi um tucano, porque foi isso que eu quis fazer da minha vida, é exatamente o que me motiva. É nisso que eu encontro forças para poder viver, e nada mais próximo das pessoas do que ser prefeito. Eu já tive a oportunidade de ser deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado do Meio Ambiente,
Para quem gosta de política, você tem que gostar de povo, você tem que gostar das pessoas. E nada mais próximo do dia a dia da população do que a prefeitura. O governo do Estado e a presidência da República podem até ser mais importantes, ter um orçamento maior, lidar com temas até mais importantes do que a prefeitura na vida das pessoas, mas é o prefeito que cuida do nosso dia a dia. É o prefeito que está ali a todo momento e a fonte das nossas reclamações cotidianas. Então, adoro o que eu faço, eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse período, ter batido o recorde de 85 mil vagas em creche, ter batido um recorde de entregar 8 novos hospitais, ter batido um recorde de entregar 16 UPAs na cidade de São Paulo, ter batido um recorde de 1.600.000 metros quadrados de calçadas refeitas na cidade, já ter batido um recorde de 25 mil unidades habitacionais viabilizadas, mas ainda tem muito para fazer na cidade de São Paulo. Seja por conta da dimensão e da grandiosidade da nossa cidade, né, com números que parecem um país, a população da cidade de São Paulo é maior do que Portugal, 3 vezes o Uruguai, é mais do que 2 vezes a Nova Zelândia. Então, aqui nós temos um país que, ao mesmo tempo, uma cidade que, ao mesmo tempo, um país, mas, se não bastasse isso, a crise sanitária do coronavírus também nos trouxe uma crise econômica e social, que não é exclusividade da cidade de São Paulo, o mundo inteiro, o Brasil todo, está enfrentando essa questão econômica e social, o que nos leva a ter que focar muito no próximo ano em 3 áreas cruciais, que são educação, saúde e geração de emprego e renda. Poder buscar mais oportunidades para a nossa população. Apaixonado por política e quero continuar a ser prefeito, porque ainda tem muito para fazer nessa cidade. Todos os prefeitos que passaram por São Paulo buscavam ter uma marca da sua gestão para depois eles continuarem seguindo a carreira política. Como você gosta da política, provavelmente você tem sonhos de ser governador, de você ser presidente, e, aliás, é muito genuíno que isso aconteça. Qual vai ser a marca da prefeitura agora assinada por Bruno Covas? Quer dizer, agora a gestão é sua. Olha, é a marca do social, né? A gente tem um programa grande, por exemplo, de desestatização. Só nesse período nós aprovamos e assinamos o contrato de concessão do Pacaembu, de concessão de 5 parques municipais, entre eles o Ibirapuera, a concessão da Zona Azul, a PPP da habitação pública, a PPP da iluminação pública, a concessão de baixios de viaduto. Estamos aguardando agora a autorização do Tribunal de Contas para poder assinar a concessão do Mercadão, já assinamos a concessão do Mercado de Santo Amaro, fizemos uma grande ajuste das contas públicas aqui na cidade de São Paulo. A relação entre a nossa dívida e a receita era de 97%. Agora a relação entre a dívida e a receita é de 38%. Muitos dos seus opositores, inclusive um deles falou isso aqui, o Boulos disse que vocês estão entregando a cidade e fazendo da cidade um lugar de lucro e não um lugar voltado para a própria população. Então, que, na verdade, essas privatizações, essas concessões são privatizações disfarçadas, é o que eles dizem. Bom, primeiro que há uma grande diferença entre conceder e privatizar. Né? São coisas completamente distintas. Sim. Então, quem não sabe a diferença disso não pode ser prefeito da cidade de São Paulo. E para que a gente faz isso? A gente faz isso por 2 motivos. Primeiro, para que a gente possa ter serviços públicos de melhor qualidade. Tem muito mais sentido você ter uma empresa cuidando do Parque Ibirapuera, que com muito mais agilidade faz a limpeza do banheiro, contrata o vigilante, cuida daquele espaço, do que a prefeitura, que tem que fazer licitação, que tem que fazer um pregão, isso para na justiça, fica tantos meses com o banheiro interditado. Quer dizer, não é vocação do município cuidar de parque. Para quê? Para que a gente possa focar no que é o essencial e do qual o poder público não pode abrir mão, que é a educação, a saúde, a segurança, o transporte. Então, essas parcerias são para que algumas atividades a gente possa passar e possa ter parceria com o setor privado para que a gente possa focar no que é o essencial. É uma visão ultrapassada achar que todo serviço público precisa ser prestado pela prefeitura. Você pode, sim, ter serviços públicos prestados por um parceiro privado, fazendo isso de muito mais qualidade e excelência do que a prefeitura faz. Quem ganha com isso é a população.
Tem uma pergunta da Andréia aqui, depois de tudo que nós já vivemos e já aprendemos na prática sobre a vacina, vírus, tratamentos, efeitos do lockdown, se o tempo voltasse atrás, o que o senhor faria de diferente? Bom, primeiro que nós tivemos que passar por uma pandemia, aliás, estamos passando por uma pandemia sem um manual de como é que se atravessa uma pandemia e como é que se enfrenta um coronavírus. Então, até hoje, a gente ainda está aprendendo o que é esse vírus, o que ele faz, por que algumas pessoas ficam mais doentes do que as outras, porque ele tem um comportamento diferenciado, inclusive, dentro da cidade de São Paulo. Você tem distritos com maior mortalidade, outros com menor mortalidade. Então, é muito fácil, nesse momento, ser engenheiro de obra pronta. Eu acho que tem uma coisa que mostrou a sua inviabilidade, foram os bloqueios. Uma ação que foi realizada em vários outros locais do mundo e que nós importamos e verificamos que isso não se adaptava à realidade da cidade de São Paulo. Isso durou um dia aqui na cidade, né? No dia seguinte isso já parou, eu já mandei importar, e, portanto, foi uma ação que a gente mostrou a sua inviabilidade numa cidade que tem a complexidade, a dimensão de uma cidade como São Paulo. Temos outra pergunta aqui também. Aliás, essa questão do Covid, está todo mundo querendo perguntar, já acho que já vou perguntar logo de cara qual é a política que o atual prefeito e o futuro prefeito deverá tomar urgentemente para recuperar o prejuízo gigantesco que as nossas crianças tiveram com relação ao Covid. Quer dizer, qual é a ação primordial, na sua opinião? Bom, primeiro dizer que durante esse período a gente não parou, a gente não deixou de ter alguma atividade. Nós enviamos um material que foi formulado pelos professores para dentro da casa dos alunos, nós montamos um aplicativo para que eles pudessem tirar dúvidas. Junto com o governo do estado, nós criamos uma TV para que ele pudesse acompanhar as aulas pela TV. Então, a gente continuou a ter contato com essas crianças, mandamos um cartão para todos os alunos do ensino público municipal, para que eles pudessem ter recurso para comprar alimentos, porque a gente sabe que grande parte dos nossos alunos só tem acesso a alimento com a merenda que é distribuída dentro das escolas. Então, a gente manteve esse contato. É claro que a gente teve um conteúdo pedagógico que foi perdido durante esse período. Por isso, a primeira ação a ser desenvolvida, que vai ser inclusive desenvolvida agora com a retomada do ensino médio, é a aplicação de uma prova, para que a gente possa saber exatamente qual foi o conteúdo assimilado e qual foi o conteúdo perdido. E mais do que isso, para que a gente possa desenvolver estratégias diferentes para situações diferentes que nós vamos ter que encontrar. Para que, assim que as aulas retomarem, a gente possa ter um estudo, uma aula em período integral, o turno é feito dentro da escola, assim que a área da saúde autorizar, e o contraturno ele vai continuar a ser feito dentro de casa, com 465 mil tablets com acesso à internet, que nós já estamos comprando este ano. O Tribunal de Essa foi a Contas principal crítica, né, prefeito? A principal crítica foi que a população não tinha acesso à internet, né? Quer dizer, a verdade é que a população pobre ficou em casa chupando o dedo. Muita gente ficou. Por isso que a gente focou no material que nós enviamos para dentro das casas e numa TV que nós montamos junto com o Estado em parceria com a TV Cultura. Que a gente sabe da dificuldade que é para os nossos alunos e para toda a população em situação de maior vulnerabilidade ter acesso à internet. A gente fez um trabalho de ampliar os pontos gratuitos de Wi-Fi na cidade, que eram de 120 para 1.120. A gente sabe que grande parte da população ainda não tem acesso à internet. Aliás, a gente precisa encarar a inclusão digital como um direito fundamental da nossa população. Da mesma forma que se fala em direito à saúde, à educação, ao transporte, à moradia, a inclusão digital também precisa ser vista como um direito fundamental na nossa cidade. Mas só retomando aqui rapidinho para concluir, então, focar, né, na prova para poder verificar o conteúdo perdido, adaptar as nossas escolas. Nós estamos transformando todas as 13 mil salas de aula em salas digitais, para que a gente possa ter a informática não apenas como uma aula uma vez por semana, mas como um instrumento, uma forma de se aprender matemática, português, história, geografia. E nesse ano nós inauguramos a primeira escola municipal do professor.
Então, no ano que vem, nós vamos mandar para a sala de aula não apenas o professor que passa em concurso, mas também o professor que passa por um curso dessa escola de formação. Durante esse período, foram 30 mil professores contratados na nossa gestão e nós vamos continuar a contratar mais professores nos próximos 4 anos. Ainda sobre essa questão das escolas, porque as pessoas mandaram muitas perguntas com antecedência, tem uma questão que é a seguinte: em muitos países, André, a mesma pergunta, eles enfrentam a segunda onda sem fechar as escolas. Eles resolveram que não vão fechar as escolas para justamente não penalizar ainda mais os alunos. Aqui no Brasil, isso vai ser repetido, não, na verdade, em São Paulo? Olha, não dá para querer adaptar a realidade da Suíça, a realidade da França, aqui para uma cidade complexa como São Paulo. A gente já viu que o que acontece, as saídas que são desenvolvidas em outros locais, não dá para ser internalizada numa cidade como São Paulo. Aqui, a vigilância sanitária entendeu a área da educação como uma área a ser vista com um olhar diferenciado. Nós temos aqui na cidade, só na rede municipal, 1 milhão de alunos. Quando a gente soma a rede do Estado e a rede privada, são 2,5 milhões de alunos. Nós temos uma pesquisa específica com esses alunos, com essas crianças de 0 a 14 anos e verificamos que aqui na cidade de São Paulo, 70% das crianças são assintomáticas. Elas não têm nenhum sintoma e elas têm a mesma carga viral que um adulto. Então, a possibilidade de você voltar e colocar 20, 25, 30 crianças dentro de uma sala de aula e você levar isso até um segundo pico da doença aqui na cidade, de acordo com os especialistas da Secretaria Municipal de Saúde, é muito grande. 25% dos nossos alunos moram com pessoas com mais de 60 anos de idade, que é o grupo de maior vulnerabilidade. 70% daqueles que faleceram na cidade de São Paulo tinham mais de 60 anos de idade. Então, é um risco muito grande. É claro, nós estamos modulando isso, já autorizamos atividades extracurriculares, já autorizamos o ensino médio, aqueles que têm acima de 15 anos de idade. Nós estamos acompanhando mensalmente a evolução da doença aqui na cidade, para quando a vigilância sanitária entender que é o momento apropriado, a gente liberar. Eu não vou liberar a escola por conta de pressão de pai, professor, diretor ou dono de escola. Nós vamos autorizar a volta às aulas quando a área da saúde disser que é o momento apropriado. Bruno, tem muitas questões a respeito do seu programa. Tem Cracolândia, tem essa história do barco nas represas, que eu achei genial essa história. Isso eu gostei muito dessa ideia, porque a gente não usa os rios, a gente não usa as represas, quer dizer, está tudo e as pessoas precisam de mobilidade, eu acho interessante. Agora, antes de entrar nisso, tem duas questões, uma vez que você vira vidraça, né, você saiu do papel, né, você virou vidraça, e agora vai sobrar. Quer dizer, a gente sabe que eu estou imaginando segunda-feira, já amanhã, aliás, hoje é segunda, mas terça-feira, começando ali os jornais, você agora sai daquela posição de conforto que você estava, e tem duas questões que são mais faladas. Uma, que você está querendo se descolar do Dória, porque o Dória tem um nível alto de rejeição. Segunda questão, que o seu vice está cheio de problemas para serem respondidos, e problemas complicados, ligados às creches da cidade de São Paulo. Essas são duas coisas chatas. A terceira, que é uma pergunta que eu faço em nome do grupo, é por que não foi escolhida uma mulher para ser sua vice? Isso teria sido uma cereja no bolo. Nós ficamos desapontados com isso, né? A gente acompanha o seu trabalho, torce muito, porque a gente está vendo pelos números que você está mostrando, você fez uma administração, né, com muitas coisas positivas e foi corajoso e é comprometido e viveu essa recuperação da doença e foi para a prefeitura. Quer dizer, você é uma liderança que é muito inspiracional, mas não colocar uma mulher... Olha, Silvia, você deveria ter aceito o meu convite. Teria não, facilitado você não me convidou, muito. Não vem não. Eu já fui convidada por várias pessoas, você não me convidou. Não vem fazer essa enganação aqui no grupo que eu não gosto. É mentira, estou aqui brincando com a Silvia. Olha, primeiro começar com o Dória. Eu não tenho nada a esconder, eu tenho muito orgulho de ter apoio do governador, o João Dória. Agora, seria muito estranho se o governador deixasse o governo do Estado para poder ficar fazendo campanha na cidade de São Paulo. Ele tem 645 municípios para cuidar, diferente do que a gente vê de ministro pegando avião para vir para São Paulo para fazer campanha, o governador João Dória tem que cuidar do estado de São Paulo. O candidato sou eu.
As pessoas querem saber o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu penso. As pessoas não estão aqui para avaliar o governo do Estado ou o governo federal. A nossa campanha adotou a estratégia, desde o início, de focar nos problemas da cidade de São Paulo. Tem candidato que faz essa eleição o terceiro turno de 2018 e tem candidato que faz dessa eleição a antecipação para 2022. Se a gente pegar na história recente da cidade de São Paulo, desde 85, com a eleição do Jânio Quadros, quando a gente retomou a eleição direta aqui na cidade, até 2016, na última eleição, a gente vê que é baixíssima a relação entre o que acontece numa eleição municipal e o que acontece 2 anos depois numa eleição para governo do Estado e para presidente da República. O foco aqui é a cidade de São Paulo, né? Então, não tenho nada a esconder. Aliás, o quanto que a gente fez aqui na cidade, em parceria com o governo do Estado, tem beneficiado a população. Não é por acaso que a cidade de São Paulo tem atuado em parceria com o governo do Estado para reduzir índices de criminalidade. Conseguimos agora que a cidade atingisse números recomendados pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde no que diz respeito à quantidade de homicídios numa cidade até 100 mil habitantes. É muito bom. Mas e por que não tem mulher? E por que que nós temos muita coisa para perguntar, e você vai querer ir embora cedo, a gente vai ficar aqui sem ter a resposta. Ninguém é bobo aqui. Em relação ao Ricardo Nunes, ele foi o vice escolhido pelos partidos da coligação, montamos uma coligação de 11 partidos políticos, e, portanto, precisava de alguém para representar esta coligação, esses 11 partidos. O nome apresentado foi o do Ricardo Nunes. Eu tenho um grande prazer de ter um número recorde de 7 mulheres no meu secretariado. Nós temos mulheres como subprefeitas da cidade de São Paulo. Temos que avançar ainda mais. Eu reconheço, também gostaria muito, mas eu não posso deixar também de escolher o Ricardo Nunes, que é a pessoa que representa essa coligação e que tudo que tem se falado em relação a ele é porque ele defende a região dele. Aí ele foi pedir mais creche, ele foi pedir isso, ele foi pedir aquilo. Nada mostra que ele se beneficiou pessoalmente da atuação dele como vereador, nada comprova que a prefeitura beneficiou ele, nada comprova que a prefeitura utilizou convênio com creche para poder ter apoio de vereador na Câmara Municipal. Então, a única coisa que tem aí é que ele conhece todo mundo da Capela do Socorro. Bom, para quem defende voto distrital, tem que ser assim mesmo. Quem defende um bairro precisa conhecer todo mundo do seu bairro. Agora, isso pode te atrapalhar muito se provarem alguma coisa. Pode atrapalhar muito a sua subida. Claro, agora... claro, não tenha dúvida. Mas se provarem alguma coisa, é claro que atrapalha. Mas até agora... E qual é o seu plano B? E qual é o seu... Vamos esperar acontecer, né? Vamos esperar acontecer, porque depois já vão dizendo que eu tenho plano B, que eu não confio nele. Eu não tenho por que deixar de confiar nele. Eu conversei com ele quando eu fui convidá-lo. Eu conversei com ele quando as pessoas indicaram o nome dele. Então, não tem como aqui a gente ter um plano B se eu tenho a confiança nele, e até agora não houve nada que comprovasse qualquer beneficiamento político dele. Tá certo. Então, essas duas questões não te preocupam nessa grande Game of Thrones que vai ser agora. Quer dizer, a partir de agora, nós e você está subindo que nem um foguete. Russomano que era o seu grande concorrente, está derretendo, e você tem Boulos crescendo na esquerda. Quer dizer, tem uma situação que está se configurando que vai tremer o chão, né? Como dizia o saudoso Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, quem está na chuva é para se queimar. Tem que ter casca grossa e saber que vai apanhar, tem que ter tranquilidade, pé no chão, né? Aliás, o que não pode é ter fake news. Então, quem tiver qualquer acesso a fake news, por favor, envie, comunique a gente, denuncie no Tribunal Regional Eleitoral. Não dá para aceitar esse tipo de atuação, né, que destrói, que corrompe a democracia. Eu li no jornal hoje que, isso pode ser uma fake news, a própria nota, mas que os apoiadores do Russomano e toda a família Bolsonaro estavam, de certa maneira, também voltando as armas contra a sua candidatura. Mas, enfim, agora a gente vai estar atento para perceber como é que você vai ter habilidade como político, né? Para não se molhar para não se queimar nessa chuva. Vamos abrir a pergunta para a mulherada? Quem quer fazer mais perguntas? Vamos lá. Quem é que quer perguntar? Levanta a mãozinha, por favor, que não perguntou. Vocês estão vendo aí? Pode abrir o microfone, quem quiser fazer uma pergunta, que eu direciono.
Tem tanta gente que eu não consigo ver a cara de todo mundo aqui. O pessoal está com o vídeo fechado, uma pena, gente. A Noca quer fazer. Seria legal todo mundo, nessa segunda página, entrei aqui, tem um monte de gente que está com o vídeo fechado. Seria bacana abrir, já que o prefeito está pondo a cara ali para responder tudo para a gente, que a gente pudesse ver quem é que está fazendo e quem está participando desse encontro. Vamos lá, Noca. Prefeito, uma questão que a gente tem discutido bastante é a questão dos moradores de rua, que aumentou demais nos últimos tempos, se espalhou pela cidade depois do processo da Cracolândia. A gente queria saber quais são os projetos e o que você está pretendendo fazer em relação a isso. Vamos lá. Primeiro, só diferenciar porque são duas questões diferentes. Uma das questões é morador em situação de rua, outras são pessoal da Cracolândia, dependentes químicos. Você tem, às vezes, alguma área que são, mas são duas ações distintas da prefeitura. Vamos começar por morador em situação de rua. Nós tínhamos 16 mil na cidade de São Paulo em 2016. Esse número saltou para 24 mil em 2019, depois de 5 anos de recessão econômica. E deve ter aumentado muito mais. A gente ainda não tem um censo oficial desse ano, 2020, por conta dessa retração de 5% que a gente deve ter no PIB brasileiro. Só nos meses de março, abril, maio e junho, 175 mil pessoas perderam carteira assinada na cidade de São Paulo. Então, nós temos uma crise social muito grande, o que tem aumentado muito a quantidade de moradores em situação de rua. Qual é a estratégia da prefeitura? É você ter uma variedade muito grande de abrigamentos específicos para poder aumentar a aceitação ao abrigamento, né? Porque a gente não pode acolher de forma compulsória. Somente aqueles que aceitam o acolhimento é que a gente pode encaminhar para os centros de acolhida da prefeitura. A gente já tem aqui 24 mil vagas para moradores em situação de rua na cidade de São Paulo, nos abrigos próprios e conveniados. E a gente resolveu fazer uma ação diversificada para poder tratar exatamente essa heterogeneidade que nós temos de moradores em situação de rua. Então, nós temos agora abrigo para moradores em situação de rua com canil, abrigo para morador em situação de rua idoso, abrigo para morador em situação de rua família, abrigo para morador em situação de rua pessoa com deficiência. Nós temos agora o primeiro prédio com locação social, né, com o valor do aluguel subsidiado pela prefeitura, para que eles possam ter mais autonomia, para aqueles que conseguem ter mais autonomia. Então, é diversificar o trabalho. Nós dobramos a quantidade de consultórios na rua, que são as equipes de abordagem que cuidam da saúde destas pessoas. Nós ampliamos a quantidade de alimentação distribuída nesse momento da pandemia. Só de quentinhas distribuída pela prefeitura durante esse período da pandemia, a gente já bateu 1.300.000 distribuídas. Já chegamos a 2 milhões de cestas básicas distribuídas para não deixar ninguém passar necessidade. E saber que a grande porta de saída para essa questão é o emprego. Então, continuar o trabalho de ajudar eles a buscar a qualificação profissional e entrar no emprego. Eu fui outro dia visitar um prédio que nós alugamos aqui no centro da cidade para moradores em situação de rua idoso, que a gente começou a fazer um trabalho específico com eles. Era um antigo hotel que foi alugado pela prefeitura só para poder receber esse tipo de população em situação de rua. E a alegria deles de terem agora um trabalho específico, né, para eles que têm problemas específicos, e muitos deles vieram me procurar agradecendo por essa atuação, esse olhar diferenciado da prefeitura, né, essa recuperação da dignidade. Um deles, inclusive, já queria saber como é que ele faz para se cadastrar como MEI, para poder vender o que ele faz de reciclagem na cidade de São Paulo. Então, é um trabalho diferenciado para que a gente possa atender os mais variados públicos que nós temos de moradores em situação de rua. E agora a gente quer inverter a lógica da contratação, porque a gente contrata uma equipe específica para abordagem, uma equipe específica para poder fazer o acolhimento e uma equipe específica para poder ajudar ele a entrar no mercado de trabalho. A gente Mas, Bruno, você está satisfeito com o resultado? Porque a população, de modo geral, sabe que tudo isso que você está falando é tudo verdade, foi feito, mas talvez não seja suficiente. O que a gente vê é que com aquela esguichada que teve lá na Cracolândia, né, eu não sei se foi o governo, a prefeitura, ou vocês juntos que fizeram, houve um espalhamento dessas pessoas todas,
né? Aqui na frente eu moro num bairro que paga o IPTU bastante caro, aqui na frente tem um monte de morador de rua, aqui na rua Maranhão, assim como em vários outros lugares, não porque eu pago, me penaliza a situação, e eu não consigo entender como é que a prefeitura não resolve de uma vez por todas isso. Eu sei que já foi feito muito, mas não é o suficiente. Então, não sei, acho que o prefeito que conseguisse resolver essa questão... Se eu estivesse satisfeito, eu não era candidato à reeleição, eu ia para casa. Há muito a se fazer ainda aqui na cidade de São Paulo, não tenho a menor dúvida em relação a isso. E volto a dizer, uma das ações que a gente quer desenvolver para o próximo governo é mudar a forma de contratar essas entidades parceiras. Nós temos a entidade que só faz a abordagem, a entidade que só faz o acolhimento e a entidade que só faz a requalificação e a busca no mercado de trabalho. E é terceirizado isso? É terceirizado. Então, montar um só programa... E a qualidade é boa? Contrato. Porque dizem que os abrigos são horrorosos, que são imundos. As pessoas falam muito mal. O Boulos aqui acabou com seus abrigos. Bom, vamos visitar um deles. Vamos lá vamos visitar esse hotel que eu acabei de visitar esta semana, em que eles vieram me agradecer esse trabalho individualizado que nós estamos fazendo. Não fui eu que criei aqui os abrigos para 400 pessoas. Isso a gente pegou da gestão anterior. Todo o trabalho que a gente fez nesses 4 anos foi para poder reduzir os espaços, porque não dá para aceitar você ter 200, 300 morando no mesmo espaço coletivo, né? É claro que isso é difícil. Agora, você não faz 24 mil vagas da noite para o dia. Só nesse ano foram 4 mil vagas que nós criamos em abrigos municipais. Claro que com um olhar mais diferenciado e com um olhar mais humano, que é a atenção que precisa ter. A gente tinha abrigo aqui na cidade de São Paulo que ele tinha que sair depois do meio-dia. E aí ele não tinha certeza se ele ia ter vaga para poder dormir à noite. Não aceitava o acolhimento, porque ele não sabia se ele ia conseguir depois dormir no dia seguinte. Então, nós transformamos esses abrigos em abrigos 24 horas, para que ele possa ter o espaço dele, para que ele possa ter a garantia da vaga dele. Ou seja, a gente vem melhorando a prestação desse serviço aqui na cidade de São Paulo. E é claro que ainda há muito a se fazer. Agora, a questão da Cracolândia é uma questão específica, porque nós estamos lidando com dependentes de álcool e droga, que é uma questão que o mundo inteiro enfrenta e que essa, sim, né, precisa ser uma ação voltada nas mais variadas áreas. Não tem sentido achar que a ação da Cracolândia ela precisa ser ou de segurança pública ou de direitos humanos, ou da assistência social ou da saúde. Não, ela precisa ser integrada. A ação que a gente tem desenvolvido ali é uma ação de assistência social, com banho, com acolhimento, né, com redução de danos, é uma ação de saúde. A gente oferece vários tipos de tratamento individualizado para cada pessoa, um tratamento específico. Você é a favor da internação compulsória dos dependentes? Essa é uma questão polêmica, né? Você é a favor? Eu sou a favor, mas isso parou na justiça. Então, eu não posso fazer o que a justiça proíbe a prefeitura de fazer. Então, quando o programa, inclusive, foi criado e montado durante essa gestão, ele foi montado para ter internação compulsória, isso foi proibido pela justiça e a gente teve que reorganizar esse programa aqui. Então, a ação que a gente faz é uma ação individualizada, em que cada médico escolhe qual é o tratamento que a pessoa vai ter. Depois do tratamento, ele tem a opção, se o médico recomendar, de ter uma bolsa, de ter acesso ao mercado de trabalho. Então, nós acabamos com a Bolsa Crack, que via a bolsa como uma forma de tratamento. A gente vê a bolsa como uma saída do problema depois que ele passa pelo tratamento. É uma ação de segurança pública, de repressão ao crime organizado e é uma ação de urbanismo, né, com a revitalização ali da região da Nova Luz. A grande conquista que nós tivemos nessa gestão foi que a gente tinha ali na região da Luz várias quadras que o poder público era impedido de entrar. A prefeitura não podia entrar nem mesmo para poder fazer a varrição. E hoje a gente já faz e não tem espaço que o poder público não entre. Essa questão da Cracolândia ela é muito complexa, tem um monte de perguntas, né? Todo mundo colocando sua questão aqui, que continua tendo, a Estela, por exemplo, fala, tem muitas ruas ainda, vários pontos de craqueiro, gente pedindo comida, morrendo de fome. A gente sabe que o tráfico continua ativíssimo, né? Que os hotéis são lugares de negociação de drogas, e eu fico imaginando que deve ser difícil para a polícia entrar nesses lugares até hoje, né? Quer dizer, é uma situação muito, muito complicada, mas eu não entendo como é que o governo e a prefeitura juntos, né, de cidade tão grande, com tanto dinheiro, não conseguem
realmente resolver de uma vez por todas. Vamos torcer que com essa continuidade isso seja resolvido. Só para dar mais um detalhe, mês passado nós começamos a derrubada das chamadas quadra 37 e 38, que são 2 quadras ali da região da Luz, cujo processo iniciou 10 anos atrás. 10 anos atrás, começou a discutir na Justiça a possibilidade do poder público intervir e derrubar aqueles espaços, que são exatamente esses locais que você mencionou, fábricas de drogas ali no centro da cidade de São Paulo, que o poder público não conseguia desativar por conta de liminares na Justiça e que agora, no mês passado, nós finalmente começamos a derrubada daqueles espaços. A Mônica tem uma pergunta para fazer, Mônica? Boa noite, prefeito. Boa noite, meninas. Eu tenho uma pergunta, assim, a gente está com muitos desempregados hoje por conta de muitas empresas que fecharam por causa da pandemia. Principalmente as microempresas, né, que são mais desprotegidas, e a gente tenta muito pegar esse financiamento do Pronamp ou do Desenvolve São Paulo, e a gente não está conseguindo. Eu estou sofrendo muito, porque eu tenho uma empresa de eventos, e eventos, festas, pararam completamente há 7 meses, e está muito difícil, junto com a prefeitura, mesmo quando você não tem nenhum apontamento no Serasa. Eu acho que se a gente conseguir ter mais fôlego, a gente também vai conseguir gerar mais emprego. Porque eu tive que também mandar algumas pessoas embora, doendo meu coração, mas a gente tentou segurar com todas as forças e teve uma hora que não deu. Acho muito importante porque vira um ciclo, né? É um ciclo. Qual é essa pergunta, Mônica? É importante a gente pontuar bem a pergunta para a gente entender o plano de governo dele. Por que tanta dificuldade com o Desenvolve São Paulo de conseguir algum empréstimo que nem o do Pronamp, né? Que possa ajudar as pequenas empresas? Bom, Mônica, a Desenvolve São Paulo não é da prefeitura, ela é do governo do estado de São Paulo. A gente tem toda a disposição de, através dos nossos CATs, nós temos espalhados pela cidade de São Paulo e que fizeram já atendimento a inúmeros micro e pequenos empresários, ajudar na regulamentação, na formalização e no acesso ao crédito, seja ele em bancos públicos ou privados. A prefeitura não tem um banco próprio, como tem o governo do estado e o governo federal, mas ela tem essa capilaridade para poder estar em todos os cantos da cidade de São Paulo e ajudar o micro e pequeno empresário a ter acesso a este crédito. Está aqui na sala, inclusive, a Aline Cardoso, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, que tem trabalhado exatamente em parceria com o governo do estado e com o governo federal, buscando utilizar a nossa capilaridade para ajudar as pessoas que entram através da prefeitura a ter acesso a esse crédito. Eu concordo com você, a gente às vezes tem muito recurso que o governo federal e o governo do estado colocam, mas que lá na ponta, para operacionalizar, se não é muitas vezes a ação da prefeitura, o micro e pequeno não consegue fazer isso. Então, precisamos avançar isso, ter o fundo de garantia, né, ter a avalista, para que a gente possa, porque a prefeitura possa ser esse canal de comunicação entre os bancos públicos e privados no acesso ao microcrédito. É exatamente esse o papel que a prefeitura precisa ter. Não é porque é uma ação do governo do estado e do governo federal que a prefeitura não precisa participar. Acho que esse é o tipo de política que a gente quer ver no passado. Não, isso não tem nada a ver com a prefeitura, então a prefeitura não vai fazer. Nós colocamos, só para ter uma ideia, toda a nossa rede de acesso ao micro e pequeno empresário e aos trabalhadores aqui da cidade para ajudar as pessoas a se cadastrarem na Caixa Econômica Federal para receberem o auxílio emergencial. Então, pouco importa que isso era do governo federal. A gente tinha filas imensas nas caixas econômicas. Então, nós utilizamos os servidores da prefeitura para ajudar as pessoas a terem acesso a esse crédito. E não tenho a menor dúvida, né, de que tem uma coisa que é a cara da cidade de São Paulo, é exatamente a economia criativa, a economia de eventos, da cultura, e são os muito pequenos empresários os grandes responsáveis pela geração de oportunidade de emprego aqui na cidade. Da mesma forma que a gente reduziu burocracia para saber uma empresa, da mesma forma que a gente reduziu burocracia para conseguir alvará na cidade de São Paulo, nós temos uma disposição para que a gente possa utilizar a nossa capilaridade
e os nossos técnicos para ajudar o micro e pequeno a ter acesso a crédito que são do governo do Estado e do governo federal. Eu queria falar um pouco de Silvia, deixa eu te interromper, porque estão me pedindo, infelizmente, para a gente terminar a nossa conversa com o prefeito. Puxa, mas é uma pena, você não dá mais um tempinho para a gente, Bruno, para falar? Eu acho que tem que falar de moradia, por que aumentou tanto, e eu queria entender essas suas novidades. Por exemplo, esse negócio de 24 horas de comércio aberto, 24 horas. Queria entender como é que é esse negócio de barco na represa. Sabe, são coisas novas que você está trazendo que seria interessante esse grupo todo saber. Responde rapidinho que a gente, pelo menos, tem uma noção de quais são os seus projetos. Vamos lá. Moradia. Essa gestão, nós vamos bater um recorde, entregando 25 mil unidades habitacionais. Nunca se fez tanta unidade habitacional como nesses últimos 4 anos. E vamos entregar mais 50 mil nos próximos 4 anos, chegando ao total de 70 durante os 8 anos. De que forma? Com recursos públicos, então nós vamos continuar a investir em habitação. Só no ano que vem a gente já tem no orçamento 900 milhões de reais, mas a gente também assinou a primeira PPP, Parceria Público-Privada, da área habitacional municipal do país. A prefeitura entra com terreno, o parceiro privado constrói a custo zero para a cidade, mas ele também constrói no mesmo terreno ou um espaço residencial que ele vai alugar e poder ter receita com isso, ou um espaço comercial que ele vai explorar pelos próximos 30 anos. Então, a gente utiliza o recurso privado para poder atender a fila da Coab aqui na cidade de São Paulo. Outra ação que a gente precisa fazer, que a gente tem feito, é facilitar a construção de unidades habitacionais, porque não é só a prefeitura que constrói, a gente tem também as incorporadoras que constroem aqui na cidade. A cidade agora bateu um recorde em setembro, com 978 alvarás da construção civil, o que significa, para os próximos anos, R$70 reais em investimento e 1.700.000 empregos diretos e indiretos na cidade de São Paulo. Então, é um setor que estimula a geração de emprego e renda e também ajuda a reduzir o déficit habitacional aqui na cidade. Em relação ao transporte rodoviário, nós vamos começar lá na Represa Billings, juntando o Cantinho do Céu, extrema zona sul da cidade de São Paulo, passando pelo Cocaia, chegando até a Pedreira, reduzindo um prazo que as pessoas levam numa avenida em 1h15 para 15 minutos. E nós vamos integrar isso com um bilhete único. O investimento a gente já levantou, é de 100 milhões de reais, dá para fazer no ano que vem já, e já começar a pensar de que forma levar esse mesmo tipo de ação para outra represa aqui da cidade de São Paulo, a represa da Guarapiranga. Em relação ao IPTU, nesta gestão nós não aprovamos nenhum aumento de IPTU, foi a gestão Haddad que aprovou o aumento de IPTU, a gente só faz a correção pela inflação de 3% ao ano, foi feito ao longo dos últimos anos. Então, quem teve aumento lá na gestão Haddad de 50%, 60%, esse aumento foi diferido em, no máximo, até 10% ao ano. Então, não teve nenhum aumento aprovado nesses últimos 4 anos. E tinha mais uma questão que você me fez, que eu não tenho aqui. 24 horas, o comércio aberto 24 horas em determinadas zonas da cidade. Achei muito interessante isso, que isso gera emprego, isso mantém a cidade... Aprovamos a primeira delas, que vai ser na região do Triângulo Histórico. É a região que fica ali entre a Rua Boa Vista, a Líbero Badaró, o Largo São Francisco e a Praça da Sé. É um calçadão que passam 600.000 pessoas por dia, mas deu 6 horas da tarde, está vazio. Fim de semana não tem ninguém. Então, nós aprovamos uma legislação, isenção tributária para quem continuar aberto à noite e aos finais de semana. A prefeitura entra com o refazimento do calçadão, com mais iluminação, GCM, para dar segurança à utilização daquele espaço, e a gente aproveita aquele local para poder gerar mais emprego e renda através da economia criativa. É exatamente este modelo que a gente quer replicar pela cidade, tendo 10 em todos os cantos, em todas as regiões. Ter mais essa vocação da cidade de São Paulo como cidade 24 horas, uma cidade que recebe muito turista de negócio, mas que a gente tem, às vezes, os hotéis desocupados nos finais de semana, porque o turismo de negócio nem sempre se reflete no turismo que o final de semana é utilizado, e a gente tem aqui uma quantidade imensa de pessoas que
querem vir ver os nossos teatros, os nossos cinemas, os nossos museus, os nossos restaurantes. Então, é fomentar ainda mais esse espaço para poder gerar emprego e renda para a nossa cidade. Força, Sim, a gente e foco. precisa. Vamos liberar o prefeito. Não dá. Você aqui está como, por enquanto, você não pode mandar no prefeito. A gente que está falando com ele aqui. Depois você vai dar. Aliás, não, é que a equipe que cuida da agenda dele me disse que realmente a gente precisa liberá-lo. Mas olha, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu posso ficar mais uns minutinhos se você quiser falar sobre o tema de desenvolvimento econômico, tá bom? Não, nós queremos muito falar de empreendedorismo feminino, porque eu sei que é uma pauta da prefeitura e vai ser uma pauta que continuará. Então, isso nos interessa como mulheres. Acho que tem muitas mulheres aqui que, inclusive, mandaram perguntas a respeito de questões que são empreendedoras. Aqui nesse grupo, Bruno, você tem uma variedade gigante de mulheres publicitárias, médicas, empreendedoras, gente do comércio, professores, enfim, tem um grupo bem variado. E eu acho que a Aline vai poder ajudar a gente. Eu sei que você tem que sair, eu queria agradecer em nome do Melhor aos 50, a sua participação. Eu tenho outras perguntas para fazer. Eu, por exemplo, fiquei um pouco invocada com essa história da reforma do Anhangabaú, porque diz que gastou-se uma fortuna e deu enchente, né? Então, eu não sei se isso é mentira ou não, mas você fala disso? Agora, isso é provocação, hein? Não é, mas eu estou querendo ver como se sai, porque eu estou tão preocupada que eu acho que vão pegar no seu pé de um jeito a partir de agora. Isso é para em primeiro lugar, fake news que não teve nenhum alagamento lá. Não, eu vi a foto na Folha. Pode olhar a foto, não tem nenhum alagamento. O que aconteceu é que choveu, ficou molhado. Mas eu fui lá andar e a água não chegava nem no meu sapato. Então, não houve nenhum alagamento ali no Anhangabaú. É mais uma ação da prefeitura para a gente recuperar o centro da cidade e recuperar aquele espaço como gerador de emprego e renda através de eventos. O Anhangabaú vai ser a nova Paulista da cidade de São Paulo. A expectativa que nós temos é um ganho para a cidade entre empregos, tributos, revalorização da região de 250 milhões de reais por ano. É exatamente esse o papel que a prefeitura precisa ter. Vai ficar um lugar de lazer, de atividade? Quer dizer, vai ser o quê? O Anhangabaú vai virar um lugar de lazer, de atividades? Vai ser uma espécie de shows, eventos? Exatamente. É recuperar a vocação do Anhangabaú como um espaço de evento, inclusive com mais árvores do que tinha, porque é outra fake news que a gente diminuiu a quantidade de árvores do Anhangabaú. Bruno, eu estou provocando porque, como eu disse, eu acho que você assumindo a liderança como você está a Prefeitura de São Paulo, você vai virar vidraça a partir de agora e o pessoal vem quente fervendo. Então, eu estou achando que você está muito afiado nas respostas. Aliás, eu acho que você devia se expor mais. É uma pena que a gente não tenha debates, porque ver um candidato se saindo às provocações e às perguntas com a objetividade que você tem, isso impressiona muito bem. Pelos comentários que nós estamos vendo aqui, muitas das nossas participantes estão elogiando, dizendo que você foi claro, objetivo e que desejam sucesso para você, como é o meu voto também, que dê tudo muito certo e que você realmente tire de letra o que virá a partir dessa semana agora, porque agora o pessoal vai partir para cima. Mas eu acho que você está mostrando firmeza nesse sentido. Muito obrigada pela sua presença. Nós vamos continuar com a Aline, né? E você pode aí fazer o que você precisa fazer, parece que tem que gravar programa, né, eleitoral? Eu ainda tenho mais uma reunião agora, 9h30, para continuar a me expor, como você mesmo mencionou. Eu queria agradecer a oportunidade para poder falar com todas vocês, agradecer a oportunidade de rever aqui. Eu me lembro de acompanhar o meu avô e minha avó nos programas de entrevista que ela fazia. É uma alegria poder revê-la. Eu queria agradecer a oportunidade de falar com todas vocês. Pedir, é claro, não posso terminar sem pedir a ajuda, a confiança e o voto de cada uma de vocês agora no dia 15. Vote 45. Muito obrigado. Obrigada a você, Bruno. Obrigada, prefeita. Obrigada, volte sempre. Obrigada. Deixa eu apresentar agora para vocês a nossa próxima conversa, porque nessa história toda a gente ficou sabendo que a Aline, Cardoso, que está... Levanta a mãozinha, Aline, para o pessoal te ver. Ela atualmente é secretária municipal do Trabalho e Empreendedorismo, vereadora licenciada, né, porque ela é vereadora, foi eleita vereadora, e é secretária atualmente de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Na verdade, desde 2017, são 3 anos e 4 meses como secretária. E é uma secretária mulher,
né? Isso é muito importante, porque a gente, quando ocupa espaço e ocupa com competência, é uma coisa que nos orgulha. Aline, como o prefeito teve um tempo menor do que os outros candidatos, você vai ter 15 minutos para falar um pouco do que as mulheres quiserem perguntar, para que todos os candidatos tenham o mesmo tempo com o nosso grupo aqui. Então, fica uma coisa equiparada de espaço, né? Alguém quer começar fazendo uma pergunta para a Aline sobre empreendedorismo? Vamos lá, Patô. Oi, Aline, prazer, bom estar te conhecendo aqui ao vivo, né, virtualmente. A gente conversou um pouquinho antes e você comentou que você tem muitos projetos ligados às mulheres, a gente ficou muito feliz com isso. E você falou que agora fez um projeto no MASP, que o tema era lugar de mulher trabalhando aonde ela quiser, né? E o que você comenta muito é que o que acontece é que as mulheres não têm independência financeira, vivendo com o agressor. Então, eu queria entender um pouquinho de você, como é que você vai entrar com isso, como é que você pode ajudar essas mulheres, para você contar um pouquinho para a gente. Bom, obrigada, Silvia, Patô, prazer estar com vocês aqui, especialmente por ser um grupo de mulheres tão qualificadas, falando de política, é tão importante, né, a gente falar desse tema, se envolver, e eu vou dar, então, algumas informações sobre o que você disse e depois mais algumas coisinhas. São duas coisas diferentes, Patô. A gente fez o programa de Lugar de Mulher trabalhando onde ela quiser, porque justamente a gente percebe que ainda existe aquele estigma, né, de profissão de mulher e profissão de homem, e isso precisa ser superado. A gente tem, inclusive, setores que são tradicionalmente vistos como masculinos, onde há uma demanda por mulheres, como, por exemplo, a tecnologia da informação. É um setor onde tem poucas mulheres e as empresas querem contratar mais mulheres, então a gente tem, inclusive, feito qualificações profissionais para mulheres nessa área. Aliás, é uma área onde sobra vagas, né? A gente tem uma escassez de mão de obra qualificada, então tem aí uma grande oportunidade, e a gente precisa falar isso para as meninas. Aliás, a gente precisa estimular as meninas a estarem nas exatas, né? Então é um tema com o qual a gente trabalha muito. A gente fala muito de startups de mulheres também, até porque as startups de mulheres é comprovado que elas também têm uma rentabilidade até maior que a dos homens, e sobre empreendedorismo feminino de modo geral. Nesse evento em especial, a gente também teve o tema de mulheres na construção civil, mulheres na soldagem, enfim. Então, falar sobre mulheres no mercado de trabalho tem que ser uma coisa ampla, abrangente, que dê oportunidade para todas, inclusive para as que não têm qualificação profissional, para que a gente possa ajudá-las também a se inserir e gerar renda. Então, a gente pode falar mais... Como é que vocês ajudam, Aline? É interessante saber como é que a prefeitura ajuda e como é que vai pretende continuar, porque também... Tá, eu só não posso esquecer de falar da violência contra a mulher depois. Olha, sobre esse tema... A gente sabe que todos os... Não, vamos lá, deixa eu explicar. Em 2018, o prefeito criou uma política municipal de qualificação profissional, porque justamente a gente vivia ainda uma grande crise, né? Queria lembrar que no final de 2019 a gente começou a aquecer a economia, comecinho de 2020, depois caiu de novo. Então, a nossa gestão, inclusive, meninas, o prefeito Bruno Covas, ele pegou uma série de tragédias na cidade, né? Prédio que cai, viaduto que cai, greve de caminhoneiros, pandemia e tal, e também os 3 maiores picos de desemprego das últimas décadas, né? Então, a gente teve que pensar o que a prefeitura pode fazer. Como ele já disse, a gente não tem controle das políticas, não tem uma máquina, né, de apoio como o próprio governo do estado tem, além do federal, o governo do estado. Então, a gente começou a pensar o que a prefeitura mais pode fazer para apoiar a superação dessa crise. E, justamente, os 2 temas que a gente tinha mais possibilidade de fazer eram a qualificação profissional e o apoio ao microempreendedorismo nas periferias. Sobre esse segundo tema, complementando a fala do prefeito, que eu não quis interromper, respondendo a colega que perguntou do crédito, a gente passou de 50 agentes. Estamos passando agora para 130 agentes na cidade de São Paulo para apoiar os microempreendedores, especialmente os MEIs, né, a desmistificar o acesso ao crédito. Então, estar de maneira capilarizada em todas as microempreendedores é uma das maneiras de superar essa crise. E a qualificação profissional, Silvia, o que a gente fez? Quando ele criou a política em 2018, além da minha secretaria, a gente percebeu que existia um potencial em várias secretarias de trabalhar a qualificação profissional e também nas parcerias com o terceiro setor.
intenções. A gente finalizou agora a contagem e nós chegamos em 190 mil pessoas que tiraram um certificado de qualificação profissional nos programas da prefeitura nos últimos 4 anos. 190 mil. Eu costumo dizer o seguinte, eu não posso dar emprego para as pessoas, mas a gente consegue aproximá-las do emprego ou da geração de renda através dessas qualificações profissionais. Do que a gente está falando? Cursos na área de assistente administrativo, de varejo, cozinhas. Nós criamos um programa chamado Cozinha Escola. Só no Cozinha Escola foram mais de 12 mil pessoas que se certificaram. Pode ser um curso de panetone, alfajor, biscoito, colomba pascal, que ela faz o curso e depois ela começa a vender. Artesanato e por aí vai. E muitas vezes mulheres acima dos 50 anos, a gente pode voltar a falar sobre isso. Então, esses 190 mil certificados, eles são um grande empurrão que a prefeitura dá, de maneira descentralizada, em todas as regiões, mas especialmente nas periferias, para ajudar a superar essa situação. E só voltando naquele ponto anterior que a Patô falou, que eu acho super importante, é o seguinte, nós criamos em 2018, inclusive com a doutora Gabriela Mansur, do Ministério Público, o programa Tem Saída. Esse programa é um programa, eu costumo dizer que ele é mais qualitativo do que quantitativo, né? A gente tem aí milhões de pessoas precisando de ajuda, mas 400 mulheres vítimas de violência conseguiram se beneficiar desse emprego do programa Tem Saída, e eu costumo dizer que são 400 vidas que a gente salvou, porque essa mulher vítima de violência, ela era uma potencial vítima de feminicídio. Então, esse programa, como é que ele funciona? A mulher vítima de violência, uma das razões pelas quais ela fica nos braços do agressor é o fato dela não ter independência, autonomia financeira. Ela não consegue pagar o aluguel, o leite das crianças. Então, depois que essa mulher passou pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça ou Defensoria, ela vem para o CAT, que é o nosso serviço de atendimento ao trabalhador, e com 43 empresas parceiras, a gente tem empregos específicos para as mulheres vítimas de violência. Aliás, fica aqui o convite, se tiver aqui empresas que querem ser parceiras e defender a causa da mulher, inclusive apoiando essas mulheres vítimas de violência, está aberto. Essas 43 empresas, então, separam uma vaga para esta mulher que passa por todo um processo de apoio e pode, então, com esse salário, sair dos braços do agressor. Então, quer dizer, a gente tem uma variedade muito grande, né? E como eu disse, a gente passa do artesanato a alta tecnologia, apoiando... Então, Aline, olha, eu acho, como você está falando sem ponto final, aí nós infelizmente temos um tempinho, a gente gostaria de até querer fazer um ponto, porque são programas tão valiosos, importantes, né, e tão variados, né, para a mulher, enfim... desde a empreendedora, como você disse, até a mais velha, até a mulher vítima de violência, e a gente sabe que a prefeitura e que a mulher depende muito desse tipo de iniciativa, e a gente se sente muito bem representada sabendo que nós temos nessa secretaria uma mulher como você. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui, a gente não pode dar mais do que para os outros candidatos. E eu estou olhando o relógio aqui, já são 9h30, nós já fechamos o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença e até propor ao grupo Melhor aos 50 que convidasse a Aline para fazer uma troca de informação, inclusive de participação desse grupo de mulheres, eventualmente em atividades que elas possam contribuir, porque tem realmente muita mulher bacana aqui que teria muito que ajudar a somar nessa parceria, Aline. Então, queria muito agradecer a sua presença, até para lembrar a gente de que, de verdade, tem muita coisa boa sendo feita. Precisa ser feita muito mais coisa. Eu espero que, se o Bruno se eleger, você possa continuar esse seu trabalho. Obrigada, Silvia, obrigada a todas. E, de fato, eu queria deixar a porta aberta para parcerias, independente aí de questão eleitoral. A gente tem, pelo menos, até o final, 31 de dezembro, a possibilidade de muitas parcerias, especialmente para a geração de renda de mulheres acima de 50 anos nas periferias. Eu acho que é um tema para a gente trabalhar juntas, porque elas estão precisando muito da gente. Eu adoraria entender um pouquinho melhor para poder participar. Vamos conversar, Perfeito. então. Vamos combinar um bate-papo no paralelo com o grupo, eu acho que vai ser bacana. A Mônica, que acabou de falar, Aline, ela tem um buffet tradicional aqui em São Paulo, uma comida maravilhosa, conhece essa parte toda de buffet culinária muito bem. Eu acho que todo mundo pode colaborar de alguma maneira, precisa realmente fazer essas pontes, né, entre o público e o privado, né? E, de certa maneira, ver como é que esse tipo de ajuda pode realmente melhorar a qualidade de vida da nossa cidade e das pessoas que vivem aqui.
Aline, Perfeito. Obrigada. Vamos encerrar, então, né, para a gente continuar. Nós estamos assim, muito rígidos nos nossos tempos aqui, para a gente não passar do tempo. Queria agradecer a Aline Cardoso, que é vereadora aqui de São Paulo. Você vai se candidatar de novo? Não, né? Não, o prefeito pediu para eu ficar com ele no secretariado, abrir mão da minha reeleição para dar continuidade, especialmente no momento de pandemia, às políticas de geração de renda que se tornaram ainda mais importantes do que já eram. Então, eu abri mão da minha reeleição a pedido dele. Puxa vida, está arriscando alto, né? Ah, mas vale a pena, Silvia, tanta coisa que a gente fez esse ano, e eu tenho convicção que ele vai ser reeleito, a gente vai continuar junto no ano que vem. Pelo jeito, está indo bem mesmo. Vamos torcer. Obrigada, Aline. Obrigada.